Olá pessoal, André Figueiredo da A4F Consultoria falando, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, como vocês já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Como você sabe, essa semana, pessoal, a gente fez uma semana temática e a gente abordou o famoso conceito americano, a Golden Hour, e traduzindo para o português, algo similar ao horário nobre. Então a gente fez post, a gente fez IGTV, a gente fez uma série de ações, né, podcast, falando sobre esse assunto. E na verdade hoje a gente vai finalizar esse assunto com um vídeo para o canal, né? O mais importante que eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem quando se fala no horário nobre é que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia e etc., quanto mais a gente puder trabalhar no horário nobre e quanto mais a gente puder nos divertir no horário nobre, é melhor. Né? Claro. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? Porque para muita gente ainda pode parecer um pouco subjetivo. O que é de verdade o horário nobre? Como é que eu enxergo se eu estou fazendo o meu horário nobre ou não? Etc, etc e etc. Então, pessoal, é muito importante que você entenda o seguinte. Quando você faz alguma coisa que você gosta pessoalmente falando, ouvir uma música, ler um livro, assistir um filme, e se isso faz bem para você, você está fazendo porque você quer. Ou seja, você está usando ah, essas possibilidades como seu horário nobre. Tem muita gente que fala assim, eu gosto também de sair à noite, tomar um chopp e etc. Isso é um horário nobre, né? Eu trabalhei a semana inteira, então agora eu vou aproveitar e vou me divertir, eu vou fazer alguma coisa. Então você, nesse momento, quando você faz isso, você está exaltando o seu horário nobre. E isso é muito importante. Agora, imagine que você está falando do seu trabalho, né? Então, quando você falar no seu trabalho, o seu horário nobre no trabalho tem que ser ligado àquilo que realmente você gosta de fazer no seu trabalho. Então, o cozinheiro, ele adora cozinhar um prato especial, uma sobremesa especial. Mas será que ele gosta tanto de cortar ingredientes, separar ingredientes, etc, etc, etc? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o horário nobre do cozinheiro é a hora que ele cozinha. Eu fiquei cansado, eu fiquei estressado. Ok, mas no final da conta, quando o pessoal fala assim, nossa, que comida maravilhosa, que comida deliciosa, o cozinheiro fica contente. Né? Agora, para quem faz o que não gosta ou simplesmente tem um trabalho porque precisa, é muito difícil que durante aquele dia você encontre algo que você gosta de fazer. Esse é o grande ponto e esse é o X da questão. Muita gente fala assim: mas o meu dia é tão atribulado, eu tenho tantas coisas para fazer, eu acabo ficando sem tempo e etc, etc, etc. Veja, esse tipo de colocação, pessoal, é realmente de alguém que não faz o que gosta, que não tem vontade de acordar pela manhã para ir fazer o que gosta. Por quê? Porque faz o que não gosta. Faz por obrigação, faz por necessidade. E aí a gente ouve muito por aí o propósito, o propósito, o propósito. E muita gente acha que é uma palavra solta. O propósito é coisa da moda, é frase da moda, é palavra da moda. Eu garanto para você que não é. As pessoas que encontram realmente o seu propósito multiplicam as horas do seu dia. Né? Às vezes a gente ouve assim, nossa, fulano faz isso, faz aquilo, chega de noite ainda faz aquele outro negócio, chega no fim de semana ainda faz caridade. Por que será? Ele não tem o mesmo tempo que você? Ou seja,
uma coisa a gente precisa entender: todo mundo no mundo tem o mesmo tempo que todo mundo. Ou seja, o dia dura 24 horas. É 24 horas para mim, não é para o meu vizinho? Não. 24 horas, pessoal, é 24 horas igual para todo mundo. Agora, cabe a você decidir o que vai fazer com essas 24 horas ou não. Normalmente, quem não trabalha na sua hora de ouro, ou quem não trabalha na sua satisfação pessoal e satisfação profissional, quem não encontra o seu propósito, quem não encontra a sua hora de ouro, você vai perceber que é a pessoa mais ocupada do mundo, que está sempre estressada, que não pode ir a lugar nenhum, porque o tempo me consome, eu não consigo ter tempo para nada. Normalmente é quem não gosta de fazer o que faz. Pergunte para alguém que gosta, por exemplo, de assistir séries, se ele deixa de assistir essas séries por algum motivo. Ah, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou ver. E aí eu vejo dois. Pergunte. Agora, você entra lá no Netflix, ou no Prime, ou aonde quer que seja, e escolhe uma série que você não gosta? Não. Mas quando você trabalha, muitas vezes você é obrigado a escolher a série que você não gosta. Você tem que fazer tarefas que te são impostas. E aí você vai dizer assim: ah, então, como o André falou lá, não vou fazer. Não. Vai ter que fazer, mas você vai ter que se organizar ao longo do tempo para fazê-las de forma rápida, objetiva e como se você estivesse fazendo algo que você gosta muito, mas imaginando que o quanto mais rápido você conseguir terminar algo que você não gosta, mais fácil e mais tempo lhe sobra para fazer o que você gosta. Esse é o grande ponto. Esse é o grande X da questão. Se você conseguir encontrar dentro de você algo que lhe diga que aquilo é o que você quer fazer, corra atrás disso. Eu não tenho dúvida que quando a gente encontra algo que a gente gosta de fazer, a gente faz e faz bem feito. Pode ter certeza. Ah, mas eu gosto, por exemplo, de jogar futebol, mas não sou um grande jogador. Mas você vai jogar todo fim de semana e você vai aproveitar aquele momento como se nunca fosse e ainda vai dizer para os amigos que fez um gol no domingo, que fez um gol no sábado e etc, etc, etc. Poxa, é 7 horas da manhã todo sábado e eu vou. Mas muitas vezes eu levanto para trabalhar às 7 horas da manhã sem vontade nenhuma de ir. E por que é tão gostoso ir para o futebol e não para o trabalho? Só porque um é lazer e outro obrigação? Será que não é possível você aliar o que você faz de bom na sua vida pessoal com o que você faz de bom no seu trabalho? Claro que é possível. Eu essa semana ouvi uma entrevista do Pedro Bial com o Delfim Neto. E uma hora ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu estava assistindo a entrevista assim, naquela hora de descanso, tranquilo, deitado no meu sofá, tinha trabalhado bastante, e estava escutando essa entrevista, e uma hora ele disse assim: Bial, eu nunca trabalhei na vida. E aí o Bial parou, e eu também parei. Como não trabalhou? Foi ministro da Economia, é professor, como é que ele nunca trabalhou na vida? Eu não estou conseguindo entender. E aí ele completa: eu me encontrei tanto na profissão que eu escolhi que eu não considero que eu trabalhava. Aquilo me dava um prazer tão grande que era como se eu estivesse indo a um parque de diversões ou coisa parecida. Olha que loucura o que ele falou. Olha que sensacional o que ele falou. Olha que exemplo que ele falou.
Quando você encontra algo que você gosta de fazer profissionalmente falando também, você não enxerga como você estivesse trabalhando, você enxerga aquilo como uma missão, você enxerga aquilo como o seu propósito de vida, né? Quantas vezes a gente não ouve um professor dizer assim, nossa, ensinar é a minha vida, eu adoro ensinar. Então, quando ele fala, quando ele coloca uma situação como essa, ele já está dizendo que ele não enxerga aquilo como trabalho. Ele enxerga aquilo como um propósito, como algo que nasceu com ele, que ele sempre quis fazer. E se você procurar os grandes empresários de sucesso, as pessoas que de alguma maneira falam para você o que elas gostam de fazer, você vai perceber no olhar dela, no brilho dos olhos dela, que realmente ela faz o que ela gosta. E outra, pessoal, você pode procurar exemplos clássicos de pessoas que até determinado momento da vida faziam algo por fazerem ou porque em algum momento no passado o pai e a mãe disseram que era o melhor caminho a seguir, e de repente se encontraram em profissões totalmente distintas do que aquelas que elas fizeram durante anos, muitas vezes 20, 25 anos. E aí hoje você olha a pessoa e ela fala assim, me encontrei, né? Eu tenho uma amiga que trabalhava comercializando equipamentos para a indústria e hoje ela tem uma empresa de refeição. E ela disse para mim, olha, você foi um dos responsáveis por eu estar com a empresa de refeição. Porque você sempre falou que a gente precisava procurar o que gostava e quando a gente encontrasse aquilo que gostava, ele ia se encaixar de uma maneira dentro da gente que aquilo que a gente fosse fazer dali para frente não seria encarado como um emprego, um trabalho, e sim como alguma coisa que eu sempre quis fazer e sempre achei que não podia. Então ela hoje fala, eu me encontrei na cozinha, eu adoro cozinhar, eu adoro fazer os pratos que eu faço, eu adoro fazer o que eu faço. Esse é o grande ponto. Então assim como Delfim Neto disse que nunca trabalhou na vida, uma das pessoas que a gente sabe que trabalhou muito, né? No fundo o que ele está passando para nós é o sentimento que ele tem ao longo de anos ter feito algo que sempre lhe agradou. Esse é o grande ponto, né? Quando eu decidi ser engenheiro, era a profissão da moda para os meninos na minha época ser engenheiro. Mas eu queria realmente ser engenheiro. E eu adoro ser engenheiro. Eu adoro. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de lidar com pessoas. Então eu sempre atuei na área comercial das empresas, porque além de engenheiro eu gostava de conversar com as pessoas, entender do que elas gostam, do que elas não gostam, o que elas fazem, o que elas não fazem. Então assim, eu posso dizer que o que eu faço hoje me realiza profissionalmente com certeza, porque eu gosto. E será que você que está aí começando uma carreira, e eu vejo muito essa meninada louca pra quando eu vou virar diretor da empresa? Para que você quer ser diretor da empresa? Você já sabe dentro de você para que, o porquê você quer ser diretor da empresa? É uma questão financeira? É uma questão de ego? É uma questão de status? Ou é porque você gosta? 90% da meninada está preocupada com a grana, com o status. Mas isso no futuro vai doer. Vai doer. Vai ser uma geração mais deprimida que a minha foi? Com certeza. Por quê? Porque eles estão focados para as aparências e estão focados para a remuneração. Agora eu vou dizer uma coisa, entendam uma coisa. Quando você faz o que gosta, a remuneração é uma consequência. Você pode ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis dentro da sua carreira e até o próprio mercado funciona dessa forma.
às vezes ele está melhor para o seu business, para o seu negócio, às vezes ele não está. Mas de verdade, quando você faz o que você gosta, você atrai a questão financeira. Isso se torna uma espécie de prêmio pelo trabalho que você faz com gosto de fazer. Agora, o que eu mais escuto é as pessoas que não trabalham naquilo que gostam e dizem assim: o meu salário não chega no dia 15. Eu recebo dia 5, ele não chega no dia 15. Eu ganho muito mal. Mas você ganha mal porque você faz o que você não gosta e porque você não cria horários nobres para fazer o que gosta. Veja o Delfim, ele fez da vida dele, do trabalho dele, um horário nobre. Não é verdade? Alguém que enche a boca para dizer que nunca trabalhou na vida, fez das 8 horas diárias de trabalho seu horário nobre. Agora, você vai me dizer que ele não teve dificuldades, momentos difíceis, situações complicadas? É lógico que ele teve. Mas no fundo ele já tinha encontrado aquilo que ele gostaria de fazer, o que ele sempre quis fazer e o que ele gostava. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto mais importante, pessoal. O Delfim foi aquele cara que conseguiu fazer da carreira dele o horário nobre. E olha que espetáculo. E se você perceber das pessoas que gostam realmente do que fazem, você vai perceber que elas fazem daquilo sempre um horário nobre. Estou indo trabalhar. Estou indo fazer aquilo que eu gosto. E isso passa a ser natural. Você, quando faz algo que você gosta, às vezes você sonha que está trabalhando ou que está fazendo algo que você gosta. Esse é o grande ponto, esse é o grande segredo. Então o ideal, ainda que você diga assim para mim, ainda não estou na profissão que gostaria, mas vou chegar lá, então procure manter na sua cabeça o raciocínio de entender que se você conseguir pelo menos 1 hora e meia ao dia trabalhar no horário nobre, no seu horário nobre, aquele horário onde você faz aquilo que você gosta, que você consegue produzir melhor e que te dá maior resultado, com certeza você vai começar a perceber que quando você tem um propósito, quando você trabalha em algo que você acredita, você vai longe. Pode reparar. Ainda que outras pessoas digam para você que não vai dar certo, você vai conseguir chegar lá. E aqui, pessoal, não é um vídeo motivacional nem nada disso. É um vídeo de alguém que se sente assim e que vê outras pessoas se sentindo assim. Independente da pandemia, independente da vida social que está diferente, independente das coisas que se pode fazer, as pessoas que também estão passando melhor a pandemia são aquelas que sempre já tiveram, sempre criaram o seu horário nobre quando não existia pandemia. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Cuidado com a desculpa da pandemia, porque ela é aceitável, mas ela não pode ser a regra. Na sua vida, principalmente. Então, de verdade, pessoal, a A4F tem esse perfil de nunca querer ficar motivando, dizendo você pode, tudo é possível. Não é essa a questão. A gente procura sempre dar exemplos claros de pessoas, de coisas e de situações que ocorrem no nosso dia a dia, para que você enxergue isso, né? Então, hoje eu trouxe para vocês aí o exemplo do Delfim Neto, que me marcou, porque uma pessoa que falou o que ele falou e com a propriedade que ele falou, na hora veio à minha cabeça, poxa vida, ele transformou a vida dele num horário nobre. E é isso que é importante, e é isso que mais vale. É a gente fazer a coisa com leveza, a gente fazer a coisa com sabedoria, a gente fazer aquilo que acredita, aquilo que a gente gosta, ainda que seja difícil, porque fácil não é, mas se fosse fácil também não precisava de ninguém, né?
a gente deixava o mundo correr sozinho e estava tudo certo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Foi uma semana muito produtiva. Foi a primeira semana temática da A4F. Elas vão se repetir daqui para frente, porque o sucesso foi grande. Mas eu quero agradecer demais a vocês que estiveram conosco no nosso podcast, que estão conosco nas nossas redes sociais, que estiveram conosco no IGTV. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.